Bom dia, galerinha. E aí, como é que foram de feriado? Tiveram 2 feriados da semana passada. Um feriado atípico, né? Tendo que passar dentro de casa por conta do coronavírus. Todos nós aí estamos imbuídos em cumprir esse isolamento social, né? Então, vamos fazer o quê? Ficar em casa, estudar, ler, se divertir em família, ter mais contato, né, familiar com os pais, com os irmãos, com os que estão mais próximos de nós. Bom, nós vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a Era Napoleônica. Na páginazinha do livro de vocês, página 66, para quem tem um livro em casa. Quem não tem, vou disponibilizar a apostila, tá? Lá na nossa páginazinha. Vocês estão vendo aí a imagem do Arco do Triunfo, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele depois. Bom, sobre a Era Napoleônica, o que nós temos que falar? Nós estudamos anteriormente sobre o processo da Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa, ela vai se consolidar, terminar aí com esse período da Era Napoleônica, aonde ele vai dar um golpe no Diretório, que era a última parte da Revolução Francesa que estava vigorando. O Diretório era composto por 5 pessoas, né, que governavam a França, só que eles estavam mergulhados em escândalos pessoais, escândalos sexuais, escândalos econômicos, não é? E os jornais da França começaram a clamar um nome que pudesse substituir esse diretório, que fosse tirar a França do buraco em que ela se encontrava e poder melhorar as condições da França. Desculpa. E qual era esse nome? Só existia um nome que era uma unanimidade entre a burguesia e os militares. E o nome dessa pessoa nada mais era do que Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte havia lutado no exército francês, no exército revolucionário francês, e conseguido aí nas suas batalhas vencer inimigos até mesmo mais fortes do que os franceses. Venceu os ingleses em várias batalhas, os austríacos, tá? Exércitos reunidos que queriam invadir a França para pôr fim à Revolução Francesa. E Napoleão Bonaparte foi a pessoa que foi elevada pelos jornais franceses como ser o salvador da pátria. Ele vai chegar ao poder em 1799 por meio de um golpe, o golpe de Estado denominado golpe de 18 de Brumário. Tio Marlon, o que é um golpe de Estado? Bom, golpe de Estado é uma tomada de poder por meio de uma ação geralmente violenta, repentina e ilegal. Esse é o golpe dado por Napoleão. E ele teve o apoio de políticos burgueses e do exército. Seus soldados o veneravam, seus comandados o veneravam. Era um grande estrategista militar. E Napoleão acaba ascendendo ao poder na França através desse golpe. Mas o que leva Napoleão ao topo do poder francês? Nós temos alguns motivos que o levaram ao topo. Napoleão chega ao topo devido, primeiro, à sua inteligência e talento. Napoleão era extremamente inteligente, era extremamente talentoso naquilo que ele fazia, ou seja, em comandar exércitos, e era estrategista, conseguia vencer batalhas que pareciam estar perdidas por meio das estratégias que ele usava. Outro fator que o leva ao topo do comando na França foram as circunstâncias históricas favoráveis na época. Quais eram essas circunstâncias? O governo do Diretório estava afundado em escândalos econômicos, sexuais, vários escândalos que eu disse anteriormente. E essa situação estava levando a uma inflação muito alta, não estava tendo controle da situação na França. E esse é um dos motivos que vai levar Napoleão Bonaparte ao poder na França, as circunstâncias históricas que foram favoráveis à sua chegada ao poder. E por último, o entusiasmo de seus soldados
pelos ideais da Revolução Francesa. Seus comandados lutaram com ele no campo de batalha. Sabia como ele era, sabia o estrategista que ele era, sabia o homem inteligente que ele era, e era um nome perfeito para tirar a França do caos em que ela se encontrava naquele momento da Revolução. Os ideais revolucionários franceses de liberdade, igualdade e fraternidade ainda circulavam nas veias dentro da corrente sanguínea dos soldados franceses. Não só dos soldados franceses, como também dos franceses, como disse no jargão militar, estava na hemácia sanguínea dos franceses, esse entusiasmo pela revolução. Então isso fez com que eles apoiassem Napoleão e Napoleão chegasse no poder. E os burgueses, lógicos, concretizaram com o golpe de Bonaparte, não é, a sua chegada ao poder também, porque viam em Napoleão Bonaparte, uma pessoa que iria dar um total apoio aos burgueses para poderem seguir, tocar o seu comércio, os seus negócios, não é, os seus bancos, as suas indústrias, e era isso que eles queriam. Por isso, vão apoiar Napoleão Bonaparte. Mas em que estava calcado esse sucesso de Napoleão Bonaparte? Vamos uma pincelada rápida sobre Napoleão Bonaparte. Napoleão, cujo apelido era o Grande Corso, embora fosse de estatura mediana, ele era chamado assim pelo fato de ter nascido na região da Córcega, que era uma ilha que na época pertencia à França. Vai nascer em 15 de agosto de 1769. Ingressa numa escola militar aos 10 anos de idade. Você que tem um irmãozinho com 10 anos de idade, aí, imagina ele ingressando numa escola militar. E prestem atenção, aos 16 anos já havia sido promovido a segundo tenente. Veja bem, com 6 anos era segundo tenente. O tio Marlon tem aí 46 anos e é subtenente ainda. Teria que mais um degrauzinho para chegar aí a segundo tenente. Eu tenho 22 anos de polícia. Aos 24 anos, quando os jacobinos estavam no comando da Revolução Francesa, Napoleão já ocupava o posto de capitão de exército. Por seu brilhante desempenho na luta para libertar dos ingleses o porto de Toulon com a quantidade reduzida de soldados, Napoleão vence os ingleses e foi promovido a major. Veja bem, dias depois dessa intervenção em que ele impede os ingleses, tira os ingleses do porto de Toulon, novas vitórias contra os ingleses vão lhe render a patente de coronel. E depois disso, a de general de brigada, a mais alta patente do exército. Em 4 meses, prestem atenção, meus queridos, 4 meses, Napoleão Bonaparte havia passado de capitão a general do exército. Com 27 anos, Napoleão foi nomeado comandante do exército francês na Itália, onde lá vai obter novas vitórias. 2 anos depois, ele entra vitorioso na capital do Egito, no Cairo, com 34 anos. Com 30 anos, ele retorna à França e participa de um golpe de Estado, esse golpe 18 de Brumário que eu disse para vocês anteriormente, não é? Que torna-se aí o primeiro cônsul da França. 4 anos depois, com 34 anos, chega o cargo mais alto que um francês poderia ambiciar, almejar, querer, o de imperador da França. Mais alguns anos e Napoleão Bonaparte era senhor de um império com 50 milhões de pessoas, quase um terço da população da Europa estava sob o domínio de Napoleão Bonaparte. E o governo de Napoleão Bonaparte vai durar exatos 15 anos. E eu, professor Marlon, o divido em 3 períodos. O livro de vocês vão falar 2, mas são 3 períodos. Primeiro, o consulado, que vai de 1799 até 1804. Depois nós temos o período do Império, que vai de 1804 a 1815. E por último, o governo de 100 dias,
são os 100 últimos dias que Napoleão Bonaparte vai governar a França até que vai ser preso e exilado até a sua morte. Bom, o consulado, vamos iniciar aí o período napoleônico, né, da era napoleônica. Uma constituição votada às pressas depois do golpe de Estado do 18 de Brumário, instituiu o consulado, onde o governo era exercido por 3 cônsules, tá? Mas só que o poder de fato estava nas mãos do primeiro cônsul. Bom, quais eram esses 3 cônsuls? Primeiro, Abade Sieyès, depois Roger Ducos e o último cônsul, quem era? Napoleão Bonaparte. Então nós tínhamos 3, Abade Sieyès, Roger Ducos e Napoleão Bonaparte. Desses 3, quem mandava? Napoleão Bonaparte, era o primeiro cônsul. Essa Constituição, ela mantinha um regime republicano, era uma república, mas concedia enormes poderes a Napoleão. Ele podia, por exemplo, declarar guerra a outros países se ele quisesse, ele poderia propor lei, ele poderia firmar a paz, ele poderia criar impostos. Todos os poderes eram dados ao primeiro cônsul Napoleão Bonaparte. Com tanto poder, Napoleão vai fazer o quê? Vai perseguir os seus adversários políticos e vai censurar a imprensa. Os jornais só podiam publicar coisas que fosse fazer propaganda dos atos do Napoleão Bonaparte, do primeiro cônsul. Tudo de bom que ele fazia tinha que ser ali feito, escrito, né? Os jornais tinham que publicar. Para falar mal dele não se podia, então só se podia falar o bem de Napoleão Bonaparte. Bom, nós vimos aí no livrinho de vocês, na página falando sobre o Arco do Triunfo. Tá vendo aí o Arco do Triunfo? Fica aí na avenida mais famosa da França, Champs-Élysées. O Arco do Triunfo é um monumento localizado na cidade de Paris e ele foi construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte, o qual ordenou a sua construção em 1806. Inaugurado em 1836, a monumental obra tem gravado nela aí, quem for na França um dia vai lembrar do que o tio Marlon está falando, os nomes de 128 batalhas do exército francês, a qual Napoleão Bonaparte esteve à frente, e os 558 generais que comandaram o exército francês. Em sua base situa-se o túmulo do soldado desconhecido, que foi feito aí em 1920, esse já por ter lutado na Primeira Guerra Mundial. Bom, sobre a economia no governo de Napoleão Bonaparte. Bonaparte ele vai adotar uma série de medidas que melhoraram a economia francesa. Melhoraram ao ponto de favorecer os camponeses, os trabalhadores urbanos e a burguesia. Quais foram essas melhorias na economia? Primeiro, confiscou e legalizou a distribuição de terras feitas a milhões de camponeses durante a Revolução Francesa. Lembra lá atrás que nós estudamos que foram dadas essas terras aos camponeses, as terras tomadas aí da nobreza provincial e foi da realeza de todo mundo e foi distribuído aos camponeses, aos pobres? Pois bem, foram somente distribuídas, mas não haviam sido passadas de papel, né, escritas lá para eles, né? O que eles fazem? Napoleão Bonaparte fala: bom, você já está aí com a sua terra, né? Ela é sua, toma, e agora é o seguinte, vou botar no papel, a terra é sua. Pô, isso alegrou aí uma galera, né, que vivia lá sem terra. Bom, manda drenar pântanos, construir estradas e pontes, e isso vai fazer o quê? Drenando os pântanos, construindo estradas e pontes, ele vai facilitar o transporte e diminuir o preço dos alimentos, lógico. Um produto que era produzido lá no sul da França, até chegar no norte, passando por Brejo, por Lamaçal, por Pântano, demorava muito, às vezes corria o risco de estragar, quando chegava quase estragado. Então o que acontecia? Diminuindo a distância, encurtando a distância, os alimentos ficavam mais baratos, porque chegavam mais rápidos ao consumidor, mais frescos. Ele também vai criar o Banco da França, por onde, através desse banco,
ele controlava a emissão de papel moeda, evitando assim a inflação galopante que de vez em quando pegava a França, né, que é a inflação alta, né? Emprestava dinheiro à indústria e ao comércio, então facilitava a vida dos burgueses. Aumentou o imposto sobre produtos estrangeiros, isso se chama-se protecionismo. O que ele faz? Aumenta o imposto do produto que vem de fora e então dessa forma vai se vender os produtos que eram feitos na própria França. Dava-se valor ao produto francês em detrimento do produto que vinha de outro país. Concedeu prêmios para inventores de máquinas e processos mais racionais de fabricação, ou seja, premiava inventores que construíam máquinas e podiam assim maximizar os serviços, né, os produtos na confecção de tecidos, de roupas, de sapatos, de qualquer ferragem, de produtos em geral que pudesse maximizar o serviço, né, ser mais rápido e mais eficaz. Também isso vai acelerar o processo de industrialização da França, né, fazendo aí frente à industrialização inglesa e aumenta, lógico, a oferta de alimentos e de empregos na França. E na educação e no direito, ele não fez nada? Fez. Na educação, também se desenvolveu no período de Napoleão Bonaparte. O governo ele vai criar escola para crianças e jovens em todas as cidades de maior porte da França e uma escola na capital para a formação de professores. Ou seja, colocava um liceu na capital, em Paris, formando aí professores e depois espalhariam esses professores por toda a França para poder ensinar crianças e jovens. Durante o seu governo também, Napoleão Bonaparte ordenou a publicação de diversas leis que consolidariam a maior parte das conquistas sociais alcançadas com a Revolução de 1789. Esse conjunto de leis vai ficar conhecido como Código Civil ou Código Civil Napoleônico, Código Napoleônico. É esse mesmo Código Civil que nós temos no Brasil hoje, onde rege todas as leis civis concernentes ao cidadão que vive no Brasil. O nosso Código Civil é baseado no Código Civil francês. O Código Civil Napoleônico, ele serviu de modelo para diversos países, inclusive para o Brasil, como eu disse para vocês. O código ele abolia definitivamente os privilégios do clero e da nobreza, protegia os direitos à propriedade privada. Veja bem, propriedade é sua, tem a proteção e a igualdade de todos perante a lei, bem como também separava o casamento civil do religioso. Por isso que hoje a pessoa vai casar, primeiro casa no cartório, depois vai casar na igreja. É o do cartório que garante os seus direitos. Se separar, tem que dividir a metade de tudo que vocês construíram durante o casamento entre um e o outro, não é? O Código Napoleônico, ele favorecia de certa forma a burguesia, proibindo o sindicato e as greves, e ao mesmo tempo mantinha a mulher submissa ao marido. Isso aí, lógico, foi um erro do Código Napoleônico. Com a popularidade elevada, em 1802, Napoleão Bonaparte promoveu um plebiscito que o declarou cônsul vitalício. O que é isso, tio Marlon? Camarada nunca mais poderia sair do poder. Ele teria que ficar ali ad eterno, eternamente como cônsul, com direito a indicar o seu sucessor ainda. Vou morrer, estou à beira da morte, vou indicar meu filho Napoleãozinho, meu sobrinho Napoleãozão, qualquer um que fosse, não é? Vou indicar o meu vizinho Marlon Napa, né, para ele ser aí o meu sucessor. Então ele se tornava um cônsul vitalício. Em 1804 vai promover uma outra consulta popular, seu prestígio em alta. Logo 2 anos depois, Napoleão Bonaparte foi aí aclamado imperador da França com o título de Napoleão I, sendo coroado em 2 de dezembro de 1804. O consulado dava lugar ao império.
essa coroação dele foi na Catedral de Notre Dame, onde se queimou, pegou fogo esses dias aí, não é? E está em reforma. Hoje eu vi na TV aí que vai demorar uns 5 anos para entregá-la normalmente. Vou falar um pouquinho rapidinho, 20 minutos de aula, sobre a coroação de Napoleão e da sua noiva, esposa Josefina. Bom, ele realiza uma festa em 2 de dezembro de 1804 para se formalizar a coroação do agora Napoleão I e também dele e da sua esposa Josefina na Catedral de Notre Dame. Um dos momentos mais notórios da história vai ocorrer nessa noite, onde com um ato surpreendente, bom, vou te explicar. Napoleão, os reis, todos os reis, desde Carlos Magno, eles saíam da Europa, onde quer que aonde fosse, e ia até Roma para ser coroado lá pelo Papa. Napoleão Bonaparte, ele fala com o Papa assim, ó, Pio VII, você era o Papa da época, eu quero que você venha aqui à França para nos coroar. E o Papa, assim, não era de sair lá de Roma para ir coroar um rei em outro lugar. Ele falou, não, eu quero que você venha aqui. E o Papa, né, viaja especialmente para essa cerimônia, né, para chegar lá e pegar a coroa, celebrar a missa e tal, e colocar a coroa na cabeça de Napoleão e depois da esposa dele, Josefina. Mas ocorre um fato aí que entra para a história. Na hora que o Papa Pio VII pega a coroa e vai colocar na cabeça de Napoleão Bonaparte, meus amigos, Napoleão vai lá e toma da mão do Papa, ele mesmo põe a coroa na cabeça dele, pega a outra coroa e vai lá e coloca na cabeça da esposa Josefina. E isso que ele queria mostrar o que para o Papa e para o mundo? O que ele queria fazer? Nessa postura, ele deixava claro que não toleraria autoridade alguma superior a dele. Não existia ninguém com mais poder que ele. Logo após disso tudo, o povo ficou louco, né? O europeu falou assim, rapaz, esse camarada tem outras intenções, porque ele não suporta ninguém acima dele. Bom, isso é uma curiosidade que ocorreu, a coroação de Napoleão e de Josefina. O Papa voltou para Roma cabisbaixo, pianinho, não teve como fazer nada, ficou calado. Imagina o que passou na cabeça dele nesse período. Bom, turminha, 23 minutos de aula, não vou cansar vocês, a gente para aí na coroação de Napoleão e Josefina e na próxima terça-feira estaremos juntos novamente para dar continuidade à era napoleônica, ok? Beijão para vocês e até a próxima.